Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Cá estamos novamente para darmos continuidade às nossas análises e reflexões sobre sociologia. Lembrando, pessoal, que enquanto ainda estamos passando por esta maldita pandemia, vamos continuar aqui isolados uns dos outros para que tenhamos bem brevemente a possibilidade de estarmos reunidos novamente, certo? A gente vai então dar continuidade, pessoal, ao capítulo em que estamos falando de trabalho, ok? Falei para vocês na nossa última conferência que já falamos um pouco sobre trabalho no primeiro ano. Vamos retomar alguns pontos que já foram falados, principalmente para nós complementarmos essa ideia de trabalho no capitalismo a partir da visão de Marx, mas ainda assim tenho certeza que vai ser de maneira um pouco mais breve do que deveria, principalmente porque nós já falamos sobre isso no primeiro ano, certo? Então, só para lembrar, tá, gente? Esse conteúdo cai na verificação de aprendizagem de vocês, então prestem muita atenção, anotem as suas dúvidas e façam os exercícios. Eu quero que vocês, pessoal, façam os exercícios da página 56 e 57. Alguns desses exercícios, um ou dois no máximo, nós já fizemos na nossa última videoconferência, mas os demais, pessoal, vocês possivelmente vão ter maior facilidade em conseguir fazê-los a partir da aula de hoje. Então, muita atenção, gente, por favor. Qualquer dúvida, obviamente, vocês devem tirá-la na nossa videoconferência da semana que vem, certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos relembrar onde é que nós paramos na nossa última videoaula. Nós paramos na nossa última videoaula no momento em que a gente estava falando sobre essa evolução da ideia de trabalho e também na evolução dessa ideia de uma estratificação social, ou seja, de uma sociedade que produz efetivamente classes, esferas, estamentos sociais. E nós paramos na nossa última aula, quando eu expliquei para vocês um pouquinho dessa relação do trabalho durante a Idade Média. Lembrem-se, pessoal, nós começamos falando do trabalho nas sociedades tribais e aí passamos para o trabalho na Idade Média. Como que funciona o trabalho na Idade Média? Lembrem-se, né, pessoal? A gente tinha, primeiro, na questão da estratificação das classes sociais, uma rigidez muito grande, ou seja, uma impossibilidade de mobilidade social. Se você nascesse servo, morria servo. Se você nasceu senhor feudal ou numa família de senhores feudais, você geralmente ia morrer nobre. E aí a gente tinha ali também a ideia do clero, que era uma outra relação. Então lembre-se, no sentido da estratificação social, das classes sociais, o trabalho durante a Idade Média, ele não oportunizava muita mobilidade. Ele apenas fazia com que as pessoas se mantivessem numa espécie de redoma, de limite, de cerceamento social. Nasceu servo, morre servo, nasceu nobre, morre nobre, certo? Lembrando também que muitas pessoas, de certa forma, esquecem ou confundem a ideia da servidão com a escravidão. A servidão não pode ser considerada uma forma de escravidão, principalmente porque ela não possui a possibilidade legal do pertencimento de uma pessoa por outra. Então, a gente tem sim uma espécie de escravidão pela forma como os servos eram explorados, mas não dá para nós falarmos que era efetivamente uma escravidão. Lembrando também, pessoal, a servidão é um regime de trabalho que, de certa forma, atrelava os servos aos senhores feudais, em alguma medida por uma espécie também de dívida que ia além da questão econômica, era uma dívida de terra, era uma dívida moral, era uma dívida de serviços. O servo ele tinha que pedir a autorização do senhor feudal para muitas coisas, algumas delas, na verdade, nem se relacionavam diretamente com a questão econômica. Por exemplo, em alguns momentos o servo tinha que pedir para o senhor feudal o consentimento, a aprovação, para que ele pudesse se casar com outra pessoa. Isso é um ponto interessante de se pensar, certo? Então, saindo do trabalho na Idade Média, a gente chega finalmente ao ponto fundamental desta aula, que é o trabalho no capitalismo. De uma maneira geral, pessoal, o capitalismo é um sistema que visa a acumulação de lucro. Todos vocês sabem, como eu falei para vocês no ano passado, que o lucro nada mais é do que a diferença entre o preço de produção e o preço de venda. Então, o lucro ele aumenta de acordo ou com o aumento do preço de venda ou com a diminuição do preço de produção. Marx vai fazer justamente uma análise
a partir dessa diferenciação entre preço de produção e preço de venda, análise do lucro. E ele, inclusive, vai fazer uma análise detalhada da forma como os exploradores, os burgueses, eles vão conseguir obter o lucro. Ele chama essa análise de teoria da mais-valia. Nós já falamos sobre essa teoria no ano passado. E com relação às classes sociais, gente, não esqueçam, para Marx, nós temos a existência de apenas duas classes sociais. Nós temos os exploradores, que são os burgueses, e os explorados, que são os proletariados. Lembrando, pessoal, que, em tese, o capitalismo vai ser basicamente o momento onde o trabalho vai ter o assalariamento institucionalizado. O que significa o assalariamento institucionalizado? Pela primeira vez, a gente vai ter um sistema que se organiza, se coordena, se estrutura a partir da compra da mão de obra. Essa é a grande questão. As pessoas vão trabalhar de forma assalariada, ou seja, vão receber salário para vender a sua força de trabalho. Lembrando, pessoal, tomem um certo cuidado aqui, porque isso é importante. Uma pessoa que vai para uma fábrica, o que ela está vendendo como produto não é o que ela produz, mas sim a sua força de trabalho. É uma outra relação, certo? Porque senão nós poderíamos simplesmente imaginar o seguinte: um trabalhador vai para a fábrica da Ford. Ele não vai vender na fábrica da Ford um carro que ele produz lá dentro. Ele vai vender, na verdade, a sua força de trabalho que vai gerar um produto ou parte desse produto. No caso, o carro, certo? Então, isso é um ponto fundamental. O capitalismo ele vai, de certa forma, ser o primeiro grande sistema, essa articulação socioeconômica cultural que vai institucionalizar essa venda da força de trabalho, especificamente por uma separação entre o produtor e o produto, certo? Os trabalhadores são os reais donos da riqueza. Obviamente, pessoal, uma visão marxista. Abre aspas. Se os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence. Uma frase de Marx clássica, que vai sugerir, inclusive, obviamente, que a gente tente imaginar que, quando a gente está pensando numa pandemia, como estamos agora, certo? Não sei se todos vocês perceberam, mas há toda uma tentativa, uma mobilização de fazer com que a economia volte a girar. Mas, na verdade, não é exatamente a economia volte a girar simplesmente. Para a economia voltar a girar, pessoal, condiciona-se vários fatores que devem convergir, certo? Como, por exemplo, as pessoas terem capacidade de compra. O que me parece que nesse momento não está sendo uma grande preocupação. Na verdade, inicialmente a preocupação é que os trabalhadores voltem a trabalhar. Então, no momento em que as pessoas, que os grandes empresários, que na visão de Marx, os grandes capitalistas, eles pressionam o governo para que os trabalhadores voltem a trabalhar, eles estão sugerindo automaticamente que a sociedade ela só consegue se manter de pé por conta dos trabalhadores. E estão sugerindo também que são os trabalhadores os reais produtores da riqueza em sociedade e que se não houver trabalhadores, basicamente não há sociedade capitalista. Existe uma espécie de inversão em algumas lógicas. Marx vai dizer que é totalmente surreal, invertido de fato, imaginar que são os empresários, os grandes industriais que produzem a riqueza social. Pelo contrário, quem produz a grande riqueza social são os trabalhadores. O único indivíduo, ou os únicos indivíduos que não são substituíveis nessa relação, que não podem desaparecer, na verdade, nessa relação, são os trabalhadores. Todos os demais podem desaparecer, sem prejuízo nessa relação. Um exemplo, é necessário obrigatoriamente que exista um empresário para haver produção e para haver trabalhadores numa determinada fábrica produzindo? Não, não é necessário. Certo? A fábrica pode ser estatal, pode ser pública, pode ser uma cooperativa, pode ser associativista, existem muitas possibilidades. E é isso que o Marx está sugerindo. Os trabalhadores eles são os reais donos da riqueza. Sem eles, a sociedade não funciona. A sociedade capitalista acima de qualquer coisa. E por isso que ele diz que, se os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence. Por isso que, em alguma medida, quando a gente vê alguns tipos de discussão, algumas piadas, inclusive, com relação ao capitalismo e assim por diante, é muito comum as pessoas falarem, a pessoa se diz comunista, socialista, mas tem um iPhone ou algo próximo disso.
Na verdade, né, se são os trabalhadores que produzem o iPhone, logo, teoricamente, eles têm todo o direito de utilizá-lo, o que, obviamente, faz com que a gente inverta um pouco dessa lógica. Eles não utilizam, na verdade, porque eles recebem, de certa forma, um salário muito inferior à riqueza que eles produziram se eles, por exemplo, trabalham para a Apple, certo? Logo, eles não podem consumir aquilo que eles produzem, o que é uma espécie de alienação na visão de Marx. Isso é, inclusive, uma das grandes críticas de Marx, né? Os trabalhadores vão para uma fábrica, receberem um salário de miséria, e eles não vão nem ter a oportunidade de conseguir comprar o produto que eles mesmos produziram. Porque o fato deles venderem a sua força de trabalho para produzir aquele determinado produto não gera a eles condições econômicas de comprar aquele próprio produto. Isso seria uma contradição que geraria alienação, uma certa falta de reconhecimento do próprio trabalhador naquilo que ele faz, certo? Como eu falei para vocês, pessoal, gente, lembrando, né, tudo isso que eu estou falando para vocês são as opiniões de Marx. Ele está sugerindo essa ideia, certo? Isso é um ponto importantíssimo de deixar claro. E a questão da estratificação, as classes sociais, certo? Lembrando, Marx vai dividir em apenas duas classes sociais, burguesia e proletariado, donos dos meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Se vocês pegarem, pessoal, hoje em dia, certo? Uma revista que fala sobre economia ou pegar dados do IBGE, obviamente a gente pode imaginar que existem várias classes sociais. A gente pode imaginar que existem as pessoas, e isso é feito mesmo, tá, pessoal? O IBGE, ele coloca as pessoas em determinadas classes sociais de acordo com o número de salários mínimos que elas recebem, certo? Então, por exemplo, sei lá, imaginativamente, né, pessoal? Até 3 salários mínimos é pobre, até 5, de 3 a 5 é classe média baixa, e assim por diante, certo? Essa é a classificação feita pelo IBGE. Então, a gente tem pessoas abaixo da linha da miséria, não é verdade? Da pobreza. A gente tem classe média baixa, classe média alta. Temos ricos, temos milionários, temos bilionários. Então, de uma maneira geral, socialmente, parece que existem muitas classes sociais. Mas o que Marx está sugerindo? Na verdade, existem só duas. A gente pode resumir em duas classes apenas. Aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Quem são os exploradores? A burguesia, os donos dos meios de produção. O que são meios de produção? Toda a estrutura necessária para se produzir materialmente, desde aquele que vai pagar a conta de luz até o dono da parede da fábrica, certo? Esse é o burguês. O proletariado é aquele que, por não possuir os donos, aliás, por não possuir os meios de produção, não os donos, né, dos meios de produção, por não possuir os meios de produção, eles se veem obrigados a vender sua força de trabalho em troca de um salário. Obviamente, pessoal, vocês devem imaginar que no capitalismo o proletariado é a maior classe social. De maneira genérica, gente, perfazendo 95, 96, 97% da população mundial. É claro que é variável de país para país, mas dá para a gente pensar em algo muito próximo disso. E aí o Marx vai entrar num conceito que é bem importante, pessoal. Quando a gente pensa também nessas classes sociais, a gente também deve imaginar que o burguês, de certa forma, ele tenta controlar o proletário não apenas a partir do salário ou na ameaça de não possuir esse salário ou suspender esse salário ou da ameaça do desemprego. Ele também tenta controlar a partir de uma série de ideologias, que é o que Marx chama de super ou supraestrutura. Já falamos sobre isso também no ano passado. Ele vai dizer que um dos controles também se dá a partir da alienação do trabalho. O que é a alienação do trabalho? Como falei para vocês, quando saímos ali basicamente do modo de produção ainda quase feudal, né, dos mestres de ofício, certo? Dos grandes mestres sapateiros e assim por diante, ou seja, as pessoas que detinham todo o processo, todo o conhecimento de processo de produção, e entramos no trabalho industrial, nós vamos ter a separação do produtor e do produto. Ou seja, se anteriormente por exemplo, um mestre sapateiro, ele produzia um sapato e ele era dono daquele sapato para vender, certo? A partir do momento que nós vamos trabalhar numa indústria de sapatos, você não é mais dono do sapato que você está produzindo. O dono, na verdade, é o dono da fábrica. Então, você está alienando o seu trabalho antes mesmo de produzi-lo, inclusive. Você, antes mesmo de começar a trabalhar numa fábrica, se você foi contratado, o seu trabalho já está alienado. Tudo aquilo que você produzir dentro daquela fábrica, obviamente com relação ao trabalho, né, pessoal, você vai
ter que dar é de propriedade do dono da fábrica. E por conta disso, na visão de Marx, nós vamos ter um desligamento entre o trabalhador e o reconhecimento da importância do seu trabalho. Como ele não vai ser mais dono daquilo que ele está fazendo, ele passa a, de certa forma, não mais perceber importância naquilo que ele está fazendo. E isso gera uma questão bem grave, certo? Inclusive gerando em alguns momentos mais profundos, né? Digamos assim, mais graves, a possibilidade de suicídio, entre outras questões, juntando, né, com a ideia de Durkheim, principalmente. O trabalhador não se reconhece mais no trabalho. Gente, por hoje é isso, certo? Faça os exercícios e até a próxima.